Rafinha, me espera, tá? Tá bom, tá aí. A noite é nossa. Alô, você. Prende pra mim, Rafinha. Larissa Carvalho, beijo. Não precisa ficar magoada. Larissa, beijo. Meu não serve, né? Só dele que é... Olha, tchau. Beijo. O negócio é o seguinte, galera. Muito boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Maurício Martins, professor de Geografia. Vocês já tiveram uma super aula de Geografia hoje aqui com o professor Cláudio Hansen. Tiveram já aulas de História, Português, Matemática, Química. Já estão aí reta final, aquele sprint final. Você sabe o que é o sprint final? É aquele momento em que você recupera o fôlego, olha pro... Tá chegando perto da reta do final, reta de chegada, e você dá aquela sua última energia para poder chegar vivo na reta final e chegar principalmente numa boa colocação na reta final. A Lúcia botou carinha ali, me alegrei mais ainda porque ela botou carinha. O sprint final é quando o Usain Bolt olha pro lado e fala assim: já era, pessoal, tchau, vou. Isso, é. Não? Muito boa essa definição, Lúcia. Adorei. E aí que eu trouxe, olha só, como é que é o nome do macaco mesmo? Como é que é o nome do macaco? Questão é o seguinte, galera, ó. A proposta é a seguinte. É o símio. É o símio? Não, Símio. tem outro nome. A proposta aqui é o seguinte, galera, olha só. Presta bem atenção no que eu vou falar. Eu trouxe aqui o celular peguei emprestado o celular do Rafael Cunha, né? Chiquérrimo de iPhone. Vou colocar no cronômetro. Rafa, para de ficar... Para de ficar de papinho aí, presta atenção no que eu vou falar. A proposta aqui é o seguinte, galera. Desde o início do nosso planejamento aqui no Descomplica, você sabe, você que está acompanhando o Descomplica desde o início do ano, toda semana a gente teve aula ao vivo. Toda quinta-feira tinha ou aula de geografia, ou aula de história, ou aula de atualidade com geografia e história. Eu e o professor Renato Pelizari, meu grande amigo, dividimos aí as quintas-feiras, e os temas das aulas de quinta-feira sempre foram escolhidos de acordo com aqueles que mais, de acordo com o que mais aparecia nas provas anteriores do Enem. Então o que eu fiz? Fiz uma estatística, os últimos 4 anos das provas do Enem, 4 ou 5 anos das provas do Enem, e aí quais assuntos mais apareceram? Eu fiz uma lista top 10, tá? Essa lista foi a lista na qual eu me baseei para escolher os temas das aulas ao vivo. Então a gente teve 10 encontros, os 10 principais temas que são cobrados no Enem, e a gente viu isso ao longo de todo o ano, com 1h30 a cada semana. Hoje, a proposta é o seguinte: a gente tem 30 minutos para fazer essa aula, tá? São 10 temas principais. Significa que a gente vai destrinchar cada um desses 10 temas em 3 minutos. 3 minutos que é o tempo médio que você tem para fazer uma questão na prova do Enem, né? Você tem que controlar esse seu tempo lá, você tem 3 minutos para fazer cada questão. A gente então vai falar aqui em 3 minutos de cada um dos 10 principais assuntos de geografia que já apareceram no Enem. Então, vamos engatar essa quinta marcha aí, olhar para frente e dar aquele sprint final, deixando os outros para trás, tá bom? Vou ligar o cronômetro, tá? Vou deixar ele aqui na mão do macaco. Vou pegar os temas primeiro. Anotei no papel para poder me lembrar. Não é esse papel. Bom, o papel já sumiu. Não, marcou. Não pode. Não. Na verdade, só é o seguinte. Essa aula vai ser animal para fazer um live tweeting. A Mafê já sentou ali, botou o fone e tá ali. 10 temas. 10 temas em 30 minutos, 3 minutos por tema, que é o tempo que depois vão ser, a Mafê já deve estar ouvindo aí, são uns 3 tweets por tema. 3 tweets por tema. Então você visualiza aí quais vão ser os 3 tweets que a Mafê vai Ela vai fazer. Vai botar ali, mas você vai falando, já vai. Como é que seria aquele tweet ali? E era live tweet. @Descomplica. Pode me seguir também, Marco, underline, Fisma e tal. @Descomplica. Todo mundo aí agora vai seguir o @Descomplica, ouvir o Maurício e vai lá no live tweet. Eu vou falar de cada assunto em 3 minutos. Então cada minuto vai ser vai ser um tweet. Tweet. Pronto. Valendo. O celular está aqui no chão. Bom, primeiro assunto, a gente falou aqui, fontes de energia. Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: as fontes de energia, elas podem ser classificadas em 2 tipos: as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Tweet! Bom, as fontes renováveis são aquelas que têm não são esgotáveis, tá? São aquelas fontes de energia que elas nunca vão se esgotar.
que é o que? Energia solar, né? Energia de maré, energia que vem dos ventos. Essas são as fontes renováveis. As fontes não renováveis são aquelas fontes que correm risco de esgotamento porque têm reservas finitas. Elas são renováveis entre aspas, né? Porque um dia elas voltarão a existir. Mas o problema é que o processo para a formação dessas fontes é um processo muito longo, então elas podem ser esgotadas e a gente não tem mais para usar. Essas fontes são carvão mineral, petróleo e urânio, que serve para energia nuclear, tá? Além do gás natural. Não por acaso, essas são as principais fontes utilizadas. Então, as principais fontes utilizadas são as não renováveis, porque elas geram mais energia e também geram mais impacto ambiental. Ok? Bom, você vai tweetar aí uma vantagem e uma desvantagem de uma fonte de energia. Vai ser o segundo tweet de energia. E a última coisa que você tem que lembrar de fontes de energia é que... E não, estou fazendo rápido demais, eu posso ir mais devagar, ok? Você tem que lembrar o seguinte, que a questão das fontes de energia, elas acompanham o desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, o crescimento da produção industrial, o crescimento da população, ela depende das fontes de energia que geram eletricidade, para você ligar teu computador, ligar teu iPhone. Elas geram calor para os sistemas de aquecimento, para as usinas siderúrgicas, e elas geram também energia química para os automóveis. Então, o principal combustível do automóvel hoje é a gasolina, que é feita de petróleo. Tá? Principal fonte de eletricidade hoje são usinas termoelétricas, que são abastecidas também por fontes que geram calor, como o carvão mineral. No Brasil, a principal fonte são as usinas hidrelétricas, que vêm aí do movimento das águas, que acionam as turbinas. Tá legal? E na Europa, a gente tem um grande uso da energia das usinas nucleares, termonucleares. Né? Recentemente, a Alemanha mandou fechar todas as usinas nucleares que existiam no país, com risco de algum acidente, de algum vazamento, depois da tsunami que atingiu o Japão e gerou o vazamento lá da usina de Fukushima. Ok? Então você pode twittar aí tipos de fonte de energia, exemplos de cada um dos tipos. Você pode falar aí vantagens e desvantagens de algumas delas, e você pode falar também dos impactos ambientais. Bom, pode ser impacto ambiental, pode ser os tipos de energia que são utilizados, qual é a principal fonte de energia utilizada no Brasil, né? A gente tem a questão da usina de Belo Monte, por exemplo, né? Que vem aí levantando discussão por conta do alagamento de certas áreas que vão comprometer reservas indígenas, que vão afetar a vazão do rio, né? Tudo isso, toda essa questão ambiental relacionada à hidrelétrica, ok? Segundo tema que a gente vai falar aqui, que a gente foi nosso segunda aula ao vivo do ano, a questão agrária no Brasil. Primeira coisa que você tem que saber sobre questão agrária. Questão agrária é aquilo que se refere às áreas destinadas à agropecuária. Tá? Na verdade, a gente tem um espaço do homem, um espaço geográfico, dividido entre rural e urbano. O rural é o que não é urbano. Porque o urbano você pode delimitar. O urbano tem infraestrutura, tem ruas asfaltadas, tem energia elétrica, tem coleta de esgoto, tem saneamento básico. O rural é o que não é urbano. Tá? Seriam aquelas áreas menos transformadas, onde a infraestrutura é menos intensa, onde a presença do homem é menos intensa. Dentro desse rural, a gente tem o agrário, que são as áreas que são destinadas à atividade agropecuária, agricultura e pecuária. E aí, dentro disso, a gente vai focar aqui no espaço agrário brasileiro, que é o que mais aparece na sua prova do Enem. Eu cheguei aqui até a anotar algumas coisas que já caíram sobre esse assunto, mas aqui não tem, nesse caso eu não anotei nenhuma, vou falar dos outros. Mas dentro de espaço agrário brasileiro, são 3 itens, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4 itens que podem aparecer principalmente. 1, estrutura fundiária, que é a forma como as terras estão distribuídas no Brasil. A estrutura fundiária brasileira, ela se caracteriza pela concentração de terras, pela concentração fundiária, que significa que pequena quantidade de pessoas, 10%, com a maior parte das terras, mais de 50%. Enquanto grande parte das pessoas, dos proprietários,
né? Quase 70%, com menos de 10% da área total. Então, pouca gente com muita terra e muita gente com pouca terra. Isso é concentração fundiária, você tuita isso daí. Segunda coisa que a gente pode relembrar aqui. O que é a reforma agrária? A reforma agrária ela é uma alternativa para a concentração fundiária. O que significa isso? A reforma agrária ela propõe uma redistribuição mais justa das terras, de forma que as terras que não são utilizadas, são improdutivas, que não cumprem a sua função social, que é produzir alimentos, sejam desapropriadas e redistribuídas para quem não tem terra. A reforma agrária, ela aumenta o emprego no campo, ela aumenta a produção de alimentos e ela aumenta, consequentemente, a produção, na medida que transforma terras improdutivas em terras produtivas, diminuindo, inclusive, os movimentos sociais de luta pela terra. Ok? Segundo assunto, a modernização agrícola no Brasil. O que significa modernização agrícola? Significa a incorporação de uma série de novas tecnologias à produção agrícola. Aqui no Brasil, a modernização agrícola começou a partir da década de 60, 50, 60, com a vinda das multinacionais para o Brasil. Multinacionais, aquelas indústrias estrangeiras que produzem tecnologias para o campo. Produzem produtos químicos, máquinas, sementes modificadas geneticamente, né? Isso tudo possibilita a modernização do campo, que é uma modernização parcial, só atinge uma parte dos agricultores, os grandes, que produzem para exportação e que tinham recursos para investir na modernização, principalmente viabilizado pelo governo, que emprestou muito. Essa modernização agrícola, ela leva ao aumento de produtividade e à valorização do agronegócio no Brasil, né? A expansão da soja em relação ao Cerrado, em direção ao Centro-Oeste, por exemplo. Por falar nisso, a expansão da soja para o Centro-Oeste é um desdobramento da modernização agrícola no Brasil, que é o que a gente chama de expansão da fronteira agrícola. Tá? Expansão da fronteira agrícola é a incorporação de novas áreas à produção agrícola. Então, a partir da modernização, a atividade agrícola foi avançando em direção ao Centro-Oeste, atualmente avança em direção ao Norte. A expansão da atividade, a expansão da fronteira agrícola, ela então incorpora novas terras à produção e gera impactos ambientais, como aquele que você vê hoje na Amazônia, que é o desmatamento da floresta, que é substituída por pastagens e por cultivos, por exemplo, de soja. Ok? Bom, o meu reloginho apagou aqui, Reynolds. Caramba. Bom, vou ficar com ele na mão. O terceiro assunto é geopolítica. Assunto esse que tem uma série de coisas que a gente pode falar aqui, mas a gente vai focar em algumas delas. Primeiro, o que é geopolítica? Geopolítica é disputa de poder no nosso planeta. Geoterra, política, poder. Então, geopolítica são relações de poder entre as nações, entre os estados, entre os países que formam o nosso planeta. Ok? A geopolítica ela tem dois momentos ao longo aí do século XX distintos no que diz respeito ao exercício de poder. O primeiro é aquele que vai do final da Segunda Guerra Mundial até 1989, que é o que a gente chama de bipolaridade, período da Guerra Fria, onde nós tínhamos Estados Unidos e União Soviética como superpotências, e o período após 1989, né, que marca aí a queda do Muro de Berlim, em 1991, o fim da União Soviética, com um mundo que seria, para muitos, multipolar, para outros, unipolar, tendo os Estados Unidos como única superpotência. Aí você vai pensar assim, por que os Estados Unidos seriam a única superpotência? Porque os Estados Unidos acabam tendo uma influência muito maior sobre os lugares do mundo do que outros países. Você vai lembrar do Iraque, por exemplo, por conta de uma rixa dos americanos com Saddam Hussein, né? Rixa essa que se agravou depois que o Saddam Hussein fez acordos com a Europa. A gente vai falar um pouquinho sobre a crise europeia daqui a pouquinho. Os americanos alegam que o Saddam Hussein e o Iraque tinham armas de destruição em massa. A ONU, os representantes da ONU vão até o Iraque, verificam, não acham nada, e mesmo assim os americanos invadem o Iraque e derrubam Saddam Hussein, que é condenado à morte e morto no território americano. Ok? Bom,
essa questão da unipolaridade hoje é uma questão interessante quando a gente discute a Síria, por exemplo. A Síria é um desdobramento, o conflito na Síria é uma guerra civil, que já dura mais de 20 meses, que é um desdobramento da chamada Primavera Árabe. O que é Primavera Árabe? Primavera Árabe corresponde a um conjunto de revoluções que abalou o Oriente Médio e o Norte da África, em países onde você tinha governos ditatoriais, ditaduras, já há muitos anos, junto com uma situação socioeconômica muito ruim para a população. Então, ditaduras e insatisfação diante da falta de emprego, uma população muito jovem, desempregada, quer dizer, das grandes dificuldades que a população passava, que gera o que a gente chama de problemas socioeconômicos. Ok? Essas insatisfações foram para as ruas, a internet, isso caiu na prova do Enem em 2011, foi um elemento muito importante para divulgar essas manifestações e fazer com que elas se espalhassem, né? Internet dentro da ideia de globalização. E aí a gente tem isso se espalhando, chegando até a Síria, né? Na Síria, o governo resiste à pressão dos rebeldes. Essa resistência do governo gera uma guerra civil, onde centenas de pessoas já morreram. Nessa guerra civil na Síria, existe uma questão geopolítica importante por trás, que são, de um lado, apoia o governo da Síria a Rússia e também a China, né? A Rússia que tem interesse na Síria porque é uma passagem para o Mediterrâneo, a Rússia que tem interesse na Síria porque tem interesse em mostrar internamente dentro da Rússia, principalmente para os chechenos, que ela tem uma boa relação, ela apoia os muçulmanos, tá? E de outro lado, os Estados Unidos, que apoiam os rebeldes para a derrubada do governo de Bashar al-Assad, tá? Então você tem uma questão aí geopolítica importante, que é por trás do conflito da Síria, de um lado o apoio americano, de outro lado o apoio russo, nesse contexto da guerra da Síria, ok? A gente inclusive já fez essa aula aqui e montou aqui esse arco. Bom, a quarta questão que a gente tem para discutir é a questão da geografia econômica. Eu não estou falando aqui para você tweetar o tweet, que o Marcão falou, mas você vai estar tweetando aí, né? Vai tweetando. São 3 tweets por tema. Então a gente já falou de 3, você tem que ter feito 9 tweets. Quarto item, geografia econômica. Tá? A geografia econômica ela também envolve uma série de coisas. A gente vai destacar aqui no contexto da globalização da economia, né? Essa ideia de que hoje você tem uma economia que é interligada no mundo, né? O que acontece na Bolsa de Valores de Nova York afeta o mundo inteiro, o que acontece na Bolsa de Tóquio afeta o mundo inteiro. Então, assim, nessa ideia de que hoje você tem bolsas de valores conectadas, sistemas bancários muito próximos, uma circulação de capitais que é constante e marcada por uma volatilidade. O que significa isso? Significa que hoje você pode investir $1 milhão no Japão e amanhã tirar esse $1 milhão. Isso é volatilidade. É rapidez de mudança, né? É rapidez de poder mudar. Nesse contexto, acho interessante a gente discutir a crise na Europa. Tá? O que a crise na Europa tem a ver com a globalização? A crise na Europa, ela tem aí, na crise de 2008, que afetou os Estados Unidos, uma origem, uma explicação muito importante. E a crise de 2008 nos Estados Unidos afetou a Europa justamente por conta dessa questão da globalização. Tá? A Europa, ela acabou afetada por uma desvalorização do dólar. Tá? Essa desvalorização do dólar, ela atraiu investimentos para os Estados Unidos. Ela acabou afetando algumas empresas europeias. Os governos de alguns países tiveram que apoiar algumas empresas europeias para poderem salvar essas empresas porque elas são importantes para a economia. E aí gastaram muito e perderam a capacidade de bancar, principalmente, altos déficits internos que existem dentro do bloco. Desde que o euro entrou em vigor, isso foi em 2001, né? 2002 mais plenamente. Desde aquele momento, a gente tem aí uma moeda que envolve países são 17 países circulando por países onde há
economias mais fortes e onde há economias mais frágeis. Tá? Quando você tem uma economia mais forte e economias mais frágeis, acaba que a mais forte ajuda as mais frágeis. Beleza? 2002, 2003, os alemães, os franceses tinham contratos, né, as empresas alemãs e francesas tinham contratos de exploração de petróleo no Iraque. Isso ajudava a atrair capital, a gerar grana na Europa. Tá? Isso fez com que esse dinheiro gerasse economias muito fortes da Alemanha, da França também até certo ponto, que apoiavam as economias mais frágeis, os chamados PIGs. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. PIGs. Esses PIGs, eles sempre tiveram um percentual de sua arrecadação, da arrecadação dos seus estados, muito alto em relação... fazendo com raiva. Um percentual de gastos muito alto em relação ao que arrecada. Ou seja, grande parte da arrecadação desses países é comprometida com gastos públicos. Tá? Isso gera déficits. Esses caras fazem empréstimos. Só que chega uma hora que eles perdem a capacidade de pagar esses empréstimos. E aí com a Alemanha também e a França, principalmente, perdendo força econômica, elas perdem a capacidade de apoiar esses países. E aí você tem a crise de 2008 afetando ainda mais a capacidade de apoiar. Né? Porque aí vão apoiar as empresas para elas não falirem. E aí esses países entram, a crise se agrava, né? Esses déficits eles vão se acumulando. Em 2012 a Grécia ameaçou não pagar a dívida, dar o calote na dívida, colocando em risco toda a zona do euro. Foram adotadas medidas de austeridade, né, para combater isso, aumento de impostos, corte de gastos públicos, tudo isso acabou afetando a economia, gerou desemprego, né, corte de funcionalismo público para diminuir gastos do Estado e diminuir o déficit. Isso gera desemprego. Desemprego gera redução do consumo e desacelera a economia. Então as medidas de austeridade acabaram gerando problemas internos decorrentes do desemprego que vem dessas medidas. Isso levou a movimentos, né? E esses movimentos derrubaram muitos governos dentro da Europa. Isso é o essencial que você tem que saber. Ok? Aí a gente segue. Deixa eu acabar os 30 minutos, depois você faz todas as perguntas no final, combinado? Depois a gente segue para as questões socioambientais. O que são essas questões socioambientais? São questões que envolvem a relação entre homem e meio ambiente. Tá? A gente já falou aqui do crescimento populacional, falou aqui do desenvolvimento industrial. Esses dois elementos principalmente causam impactos sobre o meio ambiente. Mais gente significa mais comida significa mais agricultura significa mais produtos químicos contaminando solos e recursos hídricos, significa mais máquinas desgastando o solo. Mais produção industrial significa mais necessidade de energia. Mais necessidade de energia elétrica, por exemplo, significa maior exploração de carvão mineral, maior queima de carvão mineral para gerar energia termoelétrica, para gerar eletricidade. Queima de carvão mineral significa queima de poluentes, né? Gás carbônico, emissão de gás carbônico, que forma aí uma camada maior que provoca o efeito estufa, né? Em volta da Terra a gente tem aí uma camada de gases que retém o calor que é irradiado pela superfície. Essa camada de gases não deixa com que esse calor se espalhe, isso é o efeito estufa, né? Se não tivesse efeito estufa na Terra, a temperatura do planeta seria inferior a menos 15 graus, não teria vida no nosso planeta. Graças à existência do efeito estufa, a gente tem uma temperatura média em torno aí de 15 graus, e por isso tem vida no planeta. Tá? Só que nos últimos anos o aumento da concentração, principalmente de gás carbônico e de metano, que retém 10 vezes mais calor do que o gás carbônico, você tem maior capacidade de retenção desse calor que a superfície irradia, consequentemente o aumento da temperatura média global. Esse aumento de temperatura gera aumento de secas em alguns lugares, aumento de enchentes em outros lugares, derretimento de calotas polares, e aí tudo isso afeta a vida. Se você tem áreas que atualmente são úmidas e vão se tornar secas, os animais migram. Se você tem derretimento de calotas polares que estão sobre o oceano, estão fora do oceano, como na Antártida, por exemplo, no continente, quando ela derrete, ela agrega água ao oceano, o oceano aumenta de nível e você faz com que ilhas desapareçam. Tá? Então o aquecimento global é uma importante questão socioambiental. De outro lado, a gente tem o desmatamento, de outro lado, a gente tem o
comprometimento dos solos e dos recursos hídricos, tudo isso decorrente do crescimento populacional, da formação de megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes, e também do desenvolvimento industrial, que consome muita matéria-prima, muito minério e muita energia. Ok? A gente segue em frente, nosso próximo tema são as migrações. Migração, você vai dividir em migrações internas e migrações internacionais. Internas onde? No Brasil. Essas migrações internas a gente tem a nível local, a nível interregional. Tá? O que seria a nível local? A migração pendular, por exemplo. Aquele cara que de manhã, que mora numa região metropolitana, mora num município que está no entorno da metrópole e ligado à metrópole, um município que tem sua área urbana ligada à área urbana da metrópole, um município conurbado a uma metrópole, né? O cara sai de manhã, pega o ônibus e vai trabalhar na metrópole. No final do dia ele volta para essa área do entorno. Esse movimento, que é típico da hora do rush, né? Entre a metrópole e municípios do entorno conurbados, onde reside população que trabalha na metrópole, esse movimento de área de volta a gente chama de movimento pendular. A gente pode falar de êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. A gente pode falar de transhumância. Transhumância é a migração de população por conta, principalmente, de questões naturais. É uma migração periódica. Então, por exemplo, seca no Nordeste. O cara migra, fugindo da seca, e aí depois, quando a seca passa e volta a ficar um pouquinho mais úmido, ele retorna para a região onde ele morava. Tá? Então, fenômenos naturais costumam provocar essa transhumância. A nível interregional, a gente tem aí, ao longo do século XX, o Nordeste perdendo população para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida, né? Fugindo daquela concentração fundiária do Nordeste, da exploração do trabalho, em busca de trabalho na região Sudeste, que concentrou historicamente a atividade industrial. Tem migração de paulistas e sulistas para o Centro-Oeste, em busca de terras a baixo preço, para poder investir no agronegócio e ganhar dinheiro. Tem migração de nordestinos para Brasília em busca de trabalho na Constituição de Brasília. E atualmente a gente pode falar de migração de nordestinos, de pessoas do Sudeste, não tem sudestinos, né? Em direção à Amazônia, em busca de terras também para desenvolver a agricultura. E principalmente a migração de retorno, nordestinos voltando para o Nordeste, aproveitando-se do crescimento que essa região vem tendo nos últimos anos. O Nordeste vem crescendo, principalmente em função da atração de investimentos, por conta da mão de obra mais barata, da guerra fiscal, das melhorias de infraestrutura. Isso tem levado muita migração de retorno do Sudeste para o Nordeste. Nas migrações internacionais, você sabe que a África é a principal área de repulsão populacional. A Europa, a América do Norte, são as principais áreas de atração populacional. Aparece recentemente a China, com muita repulsão populacional, e as principais questões relacionadas à repulsão populacional são questões ligadas à falta de emprego, né? Questões ligadas a grandes desigualdades socioeconômicas, e sempre as migrações vão ser proporcionadas pela busca por melhores condições de vida. Por isso vão para países onde a economia é mais estável, onde a rede de atendimento médico hospitalar é melhor, onde ele pode ter uma renda melhor, principalmente. Tá legal? Próximo item é o clima. Aí você vai lembrar que clima existem os fatores do clima, que são aqueles fatores que fazem com que os climas sejam diferentes de um lugar para o outro. Então, relevo. Quanto mais alto o lugar, mais frio. Né? Os lugares mais altos são mais frios do que os lugares mais baixos. Correntes marítimas. Correntes marítimas, elas aumentam a umidade quando são quentes, ou diminuem a umidade quando são frias, porque elas resfriam ali o ar atmosférico, provocam condensação do vapor e chuvas. Então você tem, por exemplo, o deserto do Atacama formado pela corrente de Humboldt, que é uma corrente fria. Tá? A gente tem aí continentalidade e maritimidade. Quem está próximo do oceano tem menor variação de temperatura entre o dia e a noite. Quem está distante tem maior variação de temperatura entre o dia e a noite. Né? As áreas desérticas, por exemplo, têm grande variação entre o dia e a noite. Essa questão caiu na prova da PUC do Rio de Janeiro há algumas semanas atrás. A gente tem vegetação, que contribui muito para o aumento da umidade atmosférica. E a gente tem também a latitude. O que é latitude?
é a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Quanto maior a latitude, quanto maior a distância em relação à linha do Equador, menor a temperatura. Porque em latitudes maiores, você tem um raio solar incidindo mais inclinado, né, iluminando uma área maior. Tá? Quanto mais distante do Equador, maior a área iluminada pela radiação solar. Quanto mais iluminada a área, menor a intensidade dessa radiação e, consequentemente, menor a irradiação de calor para o ar atmosférico. Ok? Bom, falando dos fatores, a gente falou também dos elementos do clima. Umidade, temperatura, tá? Ventos que se formam a partir da diferença de pressão atmosférica. E aí a gente pode falar de ventos e lembrar das massas de ar. Massas de ar são grandes porções do ar atmosférico que têm características próprias, né? Pode ser quente ou fria, pode ser seca ou úmida, e que circulam levando suas características para as características dos climas de cada lugar. Então a Amazônia, por exemplo, sofre influência da massa equatorial atlântica, que é quente e úmida, por isso que é tão quente e tão úmido na Amazônia. A gente tem aí o litoral brasileiro sofrendo influência da massa tropical atlântica, que é quente e úmida também, o calor do litoral, né? A gente tem a massa polar atlântica entrando no Brasil no inverno, encontrando com a tropical atlântica e provocando chuvas e queda de temperatura. No inverno caiu a temperatura. Por quê? Porque a massa polar atlântica provoca redução de temperatura. Pode chegar até a Amazônia, provocando friagem. Ok? E tem a tropical continental, que é uma massa quente seca, que fica muito restrita ali à província do Chaco, né? Atingindo ali parte da região centro-oeste, chegando até São Paulo, mas muito tímida. Essas são as principais massas de ar que atuam no Brasil. Você tem que lembrar, você acessa o mapinha depois de massas de ar no Brasil e relembra isso daí. Aí a gente tem desenvolvimento industrial. Desenvolvimento industrial, você vai lembrar, Fordismo no início do século XX, né? Criando a linha de montagem. A gente tem ali, antes da Revolução de 30, a criação a implantação da criação da linha de montagem. Essa linha de montagem marcada pelos gestos repetitivos, né? Aquela produção padronizada que o Ford havia criado. Inicialmente, esse aumento da produção gera uma crise de superprodução que leva à crise de 29. A crise de 29 ela é solucionada pelo keynesianismo, né? O Estado intervindo na economia. E aí na década de 70, esse Fordismo, essa produção em massa, essa produção em massa, ela começa a entrar em crise por conta da crise do petróleo, né, que completa aniversário esse ano também. Aliás, todo mundo completa aniversário todo ano, mas essa é uma data redonda, né? A crise do petróleo, a primeira crise do petróleo é 73 para 2013 são 40 anos, data redonda sempre leva à elaboração de questões. A crise do petróleo e o esgotamento do modelo fordista leva ao surgimento de um novo modelo de produção, que é o toyotismo, marcado pela flexibilidade, pela desconcentração industrial, por unidades industriais menores, ok? E aí a gente tem o nosso outro tema, foi a geografia física, geofísica, onde eu falei da formação do relevo terrestre, né? A gente sabe que a Terra, a superfície do planeta, ela é dividida em placas tectônicas que se movem sobre um magma que tem alta temperatura e provoca correntes de convecção que faz com que essas placas se movam. O movimento dessas placas, ele pode ser convergente, aproximação, que gera o dobramento e forma, por exemplo, cordilheiras. Pode ser de afastamento, onde se abrem ali no oceano umas como é que chama? Umas fossas, né? Uma espécie de fossa, ok? Por onde o magma também acaba ultrapassando, ele se solidifica e forma as dorsais, que são cadeias de montanhas no fundo do oceano. Ok? Então você tem convergente, divergente. Esse movimento das placas leva também à ocorrência de terremotos. Cada vez que a placa se move, busca o ajustamento, né, ela vai provocar o terremoto. Tá? Esse terremoto ele é sentido principalmente nos lugares que estão nas bordas das placas tectônicas. Isso é o que você tem que lembrar de geografia física, geofísica. E por último, meio ambiente. E aí, para falar de meio ambiente, a gente vai lembrar de solo, vegetação e água. Ou seja, a gente vai lembrar da relação, da interação entre esses três elementos: solo, vegetação e água, né? Lembrando que vegetação maior tem umidade maior, mais água. Mais água favorece a formação do solo, porque mais água, mais umidade contribui para os processos aí de decomposição. O processo de decomposição de matéria orgânica favorece a formação de solos. E
Ao mesmo tempo, esse solo possibilita uma vegetação mais densa. Vegetação mais densa significa maior umidade significa mais água. E aí você faz um triângulo, solo, vegetação e água, e vê essas relações. Vegetação gera mais água, maior formação de solo, mais solo, maior vegetação, que gera mais água. O que significa que, quando você provoca desequilíbrio em um desses elementos, você tem um impacto sobre todo o meio ambiente. Ok? Gente, esses foram os principais assuntos. Se você quiser voltar, assim, você vai estudar ainda para outras provas vestibulares, você vai voltar lá na sua prova no Descomplica, vai acessar lá as aulas ao vivo e vai relembrar disso tudo. Eu fiz um grande resumo aqui e agora... 30 minutos e 1 segundo. Bate palma, por favor. 10 temas em 30 minutos. São 3 minutos por tema. 3 minutos por tema, tá? Você vai amanhã fazer a sua prova da mesma maneira. Ela feito então tudo. Mafê agora vai escrever um livro de uma página com os tweets. Sinistro. Gente, vimos aqui agora para dar tchau, mas antes de dar tchau, um recado. Na verdade, eu vim aqui só para escrever. Quem vai dar recado é o Rafael, porque ele é mais bonito, então eu vou ficar de costas. Eu posso ficar aqui? Pode. Você é menos bonito, então você pode ficar mais no canto. Tá. Você vai escrever primeiro? Eu escrevo, você fica de frente, eu fico de costas. Pessoal, só para vocês saberem, a partir de segunda-feira, todo mundo está perguntando o que vai acontecer depois do Enem. O que vai acontecer depois do Enem? Os professores geralmente fazem voz, eu não sei fazer voz. Quando você faça, pelo menos tempo, vai. O que vai acontecer aqui? Vem cá. O que vai acontecer depois do Enem? Todo mundo está perguntando o que vai acontecer, olha só. Vocês sabem que amanhã a gente vai ter aula de redação, a gente vai ter comentários sobre as provas de humanas e de natureza. Domingo nós vamos ter comentários de linguagens, nós vamos ter comentários de comentários de matemática e também comentários sobre a prova de redação. Então o Descomplica está full time esse tempo todo com vocês. Sábado, domingo e segunda-feira nós começamos a trabalhar com isso aqui. Para os fortes! Peraí, eu estou tentando ver o que o Marco escreveu. Depois eu te deixo. Fortes! Isso. A partir de segunda, de 7 às 8h30 da noite, o Descomplica está lançando um projeto para os fortes. Só para vocês ficarem tranquilos, os nossos assinantes têm acesso a tudo que eles sempre tiveram e também ao Para os Fortes, tá? Todos os assinantes, as pessoas que já naturalmente estão com a gente, vão continuar assistindo. O que é o Para os Fortes? A gente selecionou os tópicos mais importantes de todos os vestibulares, de cada matéria. Então, geografia, eu não sei quais são os tópicos mais importantes, mas eu imagino que acabei de falar. Globalização. A gente vai pegar aqueles tópicos que já foram trabalhados de alguma forma nesse projeto todo para o Enem e a gente vai aprofundar, vai tornar aquilo ali matemática. O pessoal vai perguntar, matemática vai ser o quê? Nível INITA? Não, vai ser nível NASA. Física, alguma coisa nesse sentido. Português, nível Academia Brasileira de Letras. Você vai ter que, para você se tornar um imortal, é o Para os Fortes que você vai ter que assistir. Faz sentido, não foi? Geografia. Nível V, geografia. Se você quiser o quê? Trabalhar na KGB. Trabalhar na KGB. Na KGB não. No Pentágono. Nível que só o Obama sabe. Nível Obama, muito bom. E depois, como a gente teve o Enem 10 semanas, no horário de 8h30 às 22 horas, tá meio estranho isso aqui, né? Um paralelismo foi complicado. Gente, eu tenho toque, vocês sabem. Ele botou 20h30 sem H, agora com H. Tá muito difícil isso aqui pra mim. Mas enfim, tá errado, né? Mas, enfim. Pessoal, aí vai ser especial. Fica tranquilo que ele já matriculado no Para os Fortes. Então até mais um mês melhora. Mais um mês. É toque. Pessoal, o que é o Especial Universidade? Nós pegamos a base de alunos do Descomplica, a base de assinantes, e escolhemos 6 universidades para serem trabalhadas especificamente. A gente vai começar na segunda-feira, dia 28, e a gente vai até a data da última prova. O que significa isso? Que em final de outubro, novembro, dezembro e até janeiro, o Descomplica vai trabalhar 6 universidades que são... Você vai escrever as universidades? Não, se você falar, eu escrevo. Então tá. São FUVEST, Unicamp, UERJ, UFPR, Tá indo muito rápido? Não se preocupa com o teu aí que eu faço. UFG, e a USCE, a Universidade Estadual do Ceará. 6 universidades. A gente não vai conseguir falar de todas as universidades do Brasil, mas a gente escolheu essas 6 e os professores vão trabalhar aulas de exercícios específicas para essas universidades. E esse pacote, né, o especial universidade...
Cadê? Não tá fazendo o seu direito. Não, Unicam é Cândido Mendes. Esse projeto é a parte. Aliás, você sabe valores, formas e etc? Não, a gente não sei de sabe. cabeça. Deve ser muito barato. Não, vai ser R$29,90. Os assinantes têm um desconto especial. Vai ser R$29,90? Sim. Vai, você Você falou que é R$29,90. E para os não assinantes, bom, você sabe qual é para os não assinantes. R$99,90. E para os não assinantes, R$99,90, tá? Então, Mas todo o conteúdo do Descomplica. claro, e todo o conteúdo Descomplica, além do especial Universidades. Então, pessoal, principalmente os assinantes que já estão com a gente, olha só, vocês têm 3 horas diárias até dia 15 de janeiro, se não me engano. A última prova, eu acho que é 16 de janeiro ou 15 de janeiro, então, é até o último dia, até a véspera da última prova. 14 ou 15 de janeiro, a gente vai se divertir. Sempre juntos, direto, até lá. Ok? Os mesmos professores que você já conhece, nos horários que você já conhece, eu vou estar aqui toda terça-feira, 3 horas por semana. Ok, o professor de redação ele costuma usar 25 minutos para uma coisa que o professor de física leva 30 segundos. Então vamos resumir aqui, é o seguinte. É porque eu sou mais bonito. Ok, verdade. Então, tá, não encosta. Encosta em mim então, Rafinha. Rafael encostando aí. É muito simples, nós temos simplesmente 2 aulas. Para quem já é assinante, relaxa, essa primeira aula aqui é o que você já está acostumado. O que era o Enem... Vamos dizer, sai, tá trabalhando no Print. Conservação da quantidade de movimentos. Empurrão, 1, 2, 3 e... Pensa na A quantidade de líquido aqui do ano. E aí... Derramou um copo d'água. Não, acontece. O que era... O SE O ECE. é estadual. Estadual. Mas é o que tava aí. Rock and roll. É o que tava. Muito simples, para quem já era assinante, continua sendo assinante, vai aproveitar as nossas aulas ao vivo regulares, né? Agora o ano acabou, elas viram todas fortes. Não é FPR? O FPR? Isso. Não é o pessoal do Recife? Eu fiz tudo errado, você não cuidou do meu? Gente, sabe aquelas coisas que o professor de física em 30 segundos consegue? Complicado, é mal feito. Sabe? E aí então os nossos assinantes continuam tendo acesso total e restrito ao que era antes do Enem 10, de 7 às 8 e meia, as aulas regulares, viram agora aulas, foras fortes. O que era o Enem 10 agora vai virar o especial universidades, com essas 6 universidades. Nós simplesmente, de acordo com quem já era assinante e já fazia Enem 10, vimos de onde eles eram, dos estados que eles eram, e vimos as principais universidades para fazer muito mais sentido, ok? Para a galera que está curiosa, tem muita gente aí que não é assinante, nem sabe o que é o Enem 10 direito, a gente tem, e a Mafê pediu muito, a gente liberou um promo code de 48 horas, então agora você presta atenção, porque essa é a parte que você precisa prestar atenção, principalmente se você for meio burrinho. Quem é, já sabe, né? Então, olha só, eu não preciso ficar apontando. Então, a ideia é a seguinte. Simplesmente o promo code é Paulos Forte. Escreve Paulos Forte. Tudo minúsculo. Paulos, mas é tudo junto. Paulos Forte, tudo junto. Então, você vai no Presta Atenção, você. Se você é burrinho, você sabe. Código promocional. Você vai no... não tem hashtag. Promo code Paulos Forte. Você vai no www.descomplica... Se você for no www.descomplica.com.br/assinatura, lá embaixo, a Mafê tá falando, desce um pouquinho, ela gosta de fazer assim, eu não sei porquê, os cabelos balançam. Então, www.descomplica.com.br/assinatura, você desce um pouquinho e vai ter código promocional. Onde está escrito código promocional, você vai colocar para os fortes. Isso é tudo minúsculo. Tudo com letra minúscula. Não, mas já entenderam. Tudo com letra minúscula. Não tem problema. Tudo, foi sem querer, não tem problema. Fala isso pro Theo. Porque você escreve minúsculo, incomoda. Foi sem querer, não tem problema. Eu falo isso muito pro meu filho, ele aceita bem. Então, www.descomplica. Pode colocar tudo maiúsculo na relação. Eu posso escrever o título. Se eu quiser fazer o título antes, ninguém vai saber que você fez o título antes. E se eu fizer o título antes, ninguém sabe se você fez o título antes. As perguntas não fazem o menor sentido. E aí o que acontece é, então, para os fortes, eu promo code www.descomplica.com.br/assinatura. Mas o que eu faço agora? Desce um pouquinho. E aí você tem o código promocional para os fortes, tudo em minúsculo. Presta atenção, algumas pessoas estão fazendo isso agora. O cara já está lá fazendo. Ele vai conseguir? Não funcionou! Vai chegar no suporte. Só vai funcionar a partir de segunda-feira. Isso não vai funcionar amanhã, isso não vai funcionar domingo, até porque nós temos aulas especiais para os nossos assinantes. O tempo todo não para. Não para. Mas você não vai cair, né? Isso só vai a partir de segunda-feira de manhã. Então, segunda-feira de manhã você vai lá, você vai ter 48 horas. Anota e agora a gente vai... Anota o quê? Anota no espelho pra não esquecer. Anota no espelho? No espelho, um pouco Com batom. Entendi. Anota no espelho da pessoa. Tô falando, cara, que espelho? Que espelho? Anota Não, é plano o espelho.
Né? Eu gosto que as pessoas, legal espelho plano, que a pessoa olha e fala, tô eu ali sou eu. Não, ali não é você tá aqui, ali é a tua imagem. As pessoas não entendem muito isso. É difícil, agora me lembrei de um modelo de espelho plano. Mas parece muito. Porque não cai, olha, ali sou eu. Não é você. Mas parece pra caramba. Parece, não, para algumas pessoas parece até mais. Muito mais. Né? Tem espelho desde mais bonito. E aí, gente? O Piada promocional? O código promocional para os fortes. Agora aqui, gente. Só segunda. Só Segunda. Só vale a partir da www.descomplica.com.br/assinatura. Desce um pouquinho. Desce um pouquinho. Se Só você... para os fortes. Faz aí, dá. Chega, Só gente. mais Não, chega, gente, para. Olha só, a gente veio aqui, na verdade tem vários professores aqui para dar tchau para vocês, para dar boa sorte. Agora, como muitos de vocês já sabem, a gente vai encerrar nossa transmissão, porque a última hora vai ser apenas para os nossos assinantes, nossos queridos assinantes, nessa última horinha. E temos alguns professores aqui que não só vão dar aula para os assinantes, mas vieram dar tchau e boa sorte, pessoal que ficou com a gente até agora. Gente, vem dar tchau, vem dar tchau. Quem vem dar tchau? Tchau de missa, sim, tchau de missa. Tchau de missa. A gente vai no tchau, gente. Sucesso amanhã. Recados